Deus também, lá no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Daniel, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que nele bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Versículo 6 está escrito: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Acompanha mais um pouquinho, passa comigo lá para o versículo 24. Está escrito o seguinte: então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Só até aqui. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, teu servo já orou, a tua igreja já nos abençoou para falar no teu nome. Mas nós te pedimos mais uma vez, se o Senhor quiser, o Senhor pode ser o nosso intérprete. De forma que o teu Espírito Santo fale ao coração da tua igreja, não o que eu estou dizendo, não o que a tua igreja quer ouvir, não o que eu quero dizer, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Por isso tem liberdade o Senhor para interpretar essas palavras de forma que elas cheguem ao coração do pregador e o coração da igreja, segundo o direcionamento do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você vai estar pensando, pastor, o que essas duas palavras lidas têm a ver uma com a outra? Talvez você vai estar se interrogando nesta hora, querendo saber qual é a relação que isso tem. Nós fomos incumbidos para estar ministrando ao teu coração nesta noite, falando a respeito da Casa de Paz. Falando a respeito desse projeto que vai ser ativado no dia 29, consagradas casas, consagradas duplas aqui na igreja, no culto. E aí nós temos a responsabilidade de falar com você a respeito desta casa. E o texto que nós lemos lá no livro de Lucas, que o pastor Itiel leu, também fala a respeito disso. Aquela comissão daquelas duplas que vão às casas, e você vai ler no capítulo 10, o texto que nós lemos falando exatamente a respeito disso. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Ou seja, aqueles que vão têm a responsabilidade, a incumbência de levar a paz, de declarar que a paz do Senhor permaneça naquele lugar. Aqueles que vão estar saindo, caminhando em direção àquelas casas que eu e você não conhecemos, há pessoas que talvez eu e você não conhecemos, temos a incumbência de levar a paz do Senhor. E eu fico pensando nisso nesta noite, queridos, porque eu e você temos uma responsabilidade muito grande.
Eu e você fomos chamados por Deus. E aqui está escrito no versículo 6 algo muito interessante. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. O que esse texto está querendo dizer? Que quando você vai, a paz do Senhor precisa estar ali. Que quando você, como homem e mulher de Deus, está num lugar, necessariamente a paz do Senhor precisa reinar. E eu costumo dizer uma coisa interessante, queridos. Lá fora o mundo pode estar caindo. Lá fora a turbulência pode ser muito forte. Lá fora uma infinidade de coisas podem estar acontecendo e desmoronando na cabeça daqueles que ali estão. Mas dentro do lar do homem e da mulher de Deus tem que ter paz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz algo muito interessante. Lá no livro de Isaías, você conhece esse texto, vai dizer a respeito do Senhor. Isaías profetizou a respeito do Messias. E ele vai dizer o seguinte no versículo 6 do capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O Senhor que eu e você servimos é chamado de Príncipe da paz. Logo, na vida do homem e da mulher de Deus, a paz do Senhor precisa reinar. E é interessante, queridos, nós pensarmos a respeito dessa questão, porque ainda há pouco você foi convidado a estar aqui à frente para pegar este papel, e você veio. Muitos vieram também no primeiro culto e pegaram essa ficha para preencher o seu nome, para colocar ali o seu nome de uma outra pessoa como uma dupla, para que você pudesse seguir essa orientação de chegar na casa dos outros e levar a paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. E é interessante nós pensarmos nisso nesta hora, porque eu quero dizer para você uma coisa muito importante, que tem falado muito ao meu coração, queridos. Eu tenho me preocupado muito com a vida do crente da igreja do século 21. Se você não está preocupado com isso, eu quero dizer para você que você deveria estar. Volto a dizer mais uma vez o que eu disse outrora. Eu trabalho com pessoas que são crentes, pessoas que muitas das vezes não têm dado um bom testemunho a respeito da essência do Evangelho de Deus. Sabe, queridos, pessoas crentes querendo ir para o Rock in Rio. Pessoas crentes fazendo coisas que desagradam o coração de Deus. Pessoas, queridos, que estão aqui nesta igreja, que estão espalhadas nas igrejas nesta hora. Pessoas que estão nesta hora cultuando a Deus. Eu trabalhei no carnaval e vi uma coisa desesperadora. Queridos, é muita gente perdida. E sabe o que um amigo também crente falou comigo? Pastor, sabe o que entristece o meu coração? Porque muitos desses vão para a igreja. Queridos, isso é coisa absurda. Muitos de nós que aqui estamos, chega no final do ano, ao invés de virar na igreja de joelho, agradecendo a Deus pelo que passou e pedindo a Deus que abençoe o ano que começa. Sabe aonde essas pessoas estão? Lá em Copacabana, vendo fogos de artifício. E talvez este é o teu caso nesta noite. E eu fico pensando nisso, igreja. A igreja do século 21 está me preocupando. E nós estamos aqui nesta hora, você está com esta folha. Porque eu e você vamos fazer parte deste projeto. Mas eu quero te dizer uma coisa, guarda isso no teu coração. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se o Senhor Jesus não está presente contigo, não vá. Não vá. Ah, pastor, eu sou membro desta igreja. Ah, pastor, eu estou aqui, querido, se a tua vida não está no altar, se conserte primeiro com Deus. Isso é muito sério, igreja. Isso é tão sério que a Bíblia diz, se você não se consertar com Ele, não adianta entregar oferta, não adianta estar orando. É o princípio da oferta ali, quando Paulo orienta, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu fico pensando nisso, queridos,
Porque a palavra de Deus diz aqui, quando Jesus vai comissionar um grupo e vai dizer para eles a seguinte verdade: olha, vocês vão, mas a paz que excede todo o entendimento precisa estar com vocês. Jesus vai dizer o seguinte: olha, e se eles não aceitarem, não tem problema, traz de volta. Queridos, para você chegar num lugar e trazer algo de volta, isso quer dizer que você chegou ali com ela. O que Jesus está dizendo é para um povo que estava na essência da sua palavra. E o que eu estou dizendo aqui nesta noite é para você que está aqui. É para mim que estou aqui. É para os pastores que aqui estão. Para quem está no altar ministrando louvor. É para cada um de nós. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos nos enganando no tempo de hoje. Nós estamos dentro da igreja e talvez seja essa a tua realidade. Sabe, queridos, é convocado para fazer, eu faço. Mas a Bíblia diz: ai daquele que fizer a obra relaxadamente. Sabe o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 31? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu e o pastor Edivaldo temos conversado muito, queridos, a respeito disso. Sabe, a palavra de Deus diz que o juízo virá primeiro para aqueles que são da casa. E nós nos esquecemos disso. Nós estamos dentro da igreja brincando de ser crente. Mas eu quero dizer para você, este aqui é o último lugar que eu e você deveríamos brincar de ser crente. Sabe por quê, queridos? Porque aqui está a presença do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que te conhece. E agora eu vou entrar no outro texto. Porque aqui está escrito a respeito de um homem, de um rei chamado Belsazar. Um texto que tem falado muito ao meu coração, queridos. Vocês não têm noção como esse texto tem falado comigo. Um homem chamado Belsazar, que a palavra de Deus vai nos dizer, leia lá Daniel capítulo 1, vai dizer que Nabucodonosor vai invadir Israel e vai levar os utensílios do templo. E ele vai pegar isso, queridos, e vai guardar lá no seu palácio. Está escrito, acompanha comigo lá, no capítulo 1 do livro de Daniel, e você vai ver uma coisa muito interessante. Está escrito lá, abra sua Bíblia comigo. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Versículo 2 está escrito: e o Senhor, não foi a força do rei Nabucodonosor, foi Deus quem fez isso para trazer juízo ao povo. Está escrito: e o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Queridos, Deus permite com que o rei vá lá em Judá e leve os utensílios da casa, do templo de Jerusalém. Só que a palavra de Deus também vai nos dizer algo interessante. Que um homem chamado Belsazar, que vai assumir o reinado babilônico. E esse homem, ele vai mandar trazer esses utensílios. Preste atenção. Aqueles utensílios estavam aonde? Fala comigo, no templo. Templo é lugar, naquela época, era um lugar de coisas consagradas a Deus. Aquilo que é santo, é consagrado, é para Deus. Sabe qual é o grande problema nosso aqui, queridos? Porque nós viemos no altar, nos consagramos. Daqui a pouco a gente esquece disso, que a minha e a sua vida é para a glória de Deus. E sabe o que acontece, queridos? Daqui a pouco a gente está vacilando, a gente está cometendo coisas que desagradam a Deus, achando que Deus não está nos vendo. A Bíblia diz a respeito desse rei, que esse rei vai pegar esse utensílio que veio lá do templo de Jerusalém. E esse homem, queridos, está escrito aqui. Olha que coisa interessante. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença desses 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas.
Aquele homem pega uma coisa consagrada ao Senhor, pega algo que pertencia ao templo, pega algo que foi dedicado exclusivo ao Deus Todo-Poderoso, e ele vai usar aquilo, queridos, no meio de um povo, e ele vai fazer aquilo, vai adorar o seu Deus diante daquelas coisas que pertenciam ao Deus Todo-Poderoso. E sabe o que acontece? Aquele homem acreditou que ele passaria batido diante dos olhos de Deus. Eu quero dizer para você que Deus não permitiu que ele passasse batido. Deus não permite que eu passe batido. Deus não permite que você passe batido diante dos olhos dele. E eu quero dizer, eu não sei o que você está fazendo. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu quero dizer para você que neste dia que se chama hoje, hoje é o dia do teu conserto. Hoje é o dia da mudança de vida. Hoje é o dia da mudança de comportamento. Hoje é o dia de nós darmos um basta nas investidas do diabo, impedindo que eu e você sejamos uma bênção no reino de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus nos separou nesta hora para que pudesse falar comigo e com você. E eu te garanto, Deus tem falado comigo a respeito desse texto. E eu quero crer também que vai falar com você. Sabe, queridos, esse homem, ele vai pegar algo que pertencia, que era consagrado ao Senhor, e ele vai começar a desfrutar disso. E uma coisa interessante, ele vai dar uma festa sensual, ele vai chamar as mulheres, as concubinas. Isso não era permitido no Oriente, sabe? As reuniões, as festas eram com os homens. Quando tinha mulher, eram porque eram festas sensuais, eram festas indecentes. E nesse texto vai dizer que ele traz isso para uma realidade, misturando aquilo que era santo com o que é profano. Queridos, isso não dá, é um casamento que não dá certo. É um casamento que foi divorciado no Éden. Sabe por quê, queridos? Porque lá no Éden, quando o pecado entrou no seio da humanidade, Deus deu ordem aos anjos, dizendo, olha, vai lá, cerca aquele lugar, para que o homem não tenha mais acesso, porque em pecado não pode estar na minha presença. Está escrito na palavra, queridos. Mas sabe o que acontece comigo e com você? Nós achamos que a palavra de Deus é uma brincadeira. Mas não é. E é muito sério isso. Sabe por quê? Porque Deus vai nos cobrar. Eu tenho conversado com o pastor a respeito disso. E a gente tem falado, ai dos pastores. Ai de você que conhece a palavra. Ai de você que tem negligenciado as coisas de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Está escrito lá em Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso ele vai plantar, vai colher. Está escrito na palavra. Sabe, eu poderia estar aqui falando para você de autoajuda, dizendo para você que Deus vai te dar, que Deus vai fazer acontecer. Mas não é isso que Deus está colocando no meu coração. Eu poderia estar dizendo para você aqui a respeito das promessas, abrir uma caixinha de promessa nesta noite e dizer, recebe aí, meu irmão, que é para você. Mas o que Deus está colocando no meu coração não é isso. O que Deus tem falado comigo é a respeito de uma igreja do século 21 que está longe da presença dEle. E talvez este é o teu caso nesta noite. Talvez você tenha estado na igreja, tem estado nos cultos, tem louvado a Deus no momento de adoração, mas o teu coração está longe da presença dEle. Sabe, queridos, quando nós não estamos aqui, quem somos nós? Quem é você na escola, no emprego, na vizinhança, na faculdade, dentro da sua casa? Quem sou eu e quem é você? Sabe por quê, queridos? Porque esse homem chamado Belsazar, um rei, ele brincou com Deus e achou que passaria despercebido. Esse homem, ele vai fazer uma grande festa. Uma festa e vai trazer um grupo de pessoas. Vamos imaginar este cenário. Sabe, muita bebida. Sabe, muitas coisas indecentes. Vamos imaginar a conversa dessas 1000 pessoas que eram autoridades, que não estavam nem aí para Deus. Queridos, isso é a realidade do mundo de hoje. Isso é a realidade das pessoas de hoje. E isso me preocupa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus está voltando. E se eu e você não estivermos preparados, eu e você vamos nos decepcionar. Porque a Bíblia diz que Ele virá dos ares para buscar os santos. E sabe o que está escrito em Levítico, queridos? Em todo tempo
sejam brancas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a tua cabeça. As tuas vestes têm sido brancas, sobre a tua cabeça tem sido derramado o óleo da unção, sobre a tua cabeça tem sido derramado as coisas que vêm do alto. Porque se não tem sido, sabe, queridos, quantos de nós estamos dentro da igreja, estamos divorciados da leitura da palavra? Quantos de nós estamos divorciados de uma vida de oração? E eu quero dizer para você, como homem de Deus, se este é o teu caso, você não é crente. Guarda isso no teu coração. Se você não ora, não lê a Bíblia, você precisa se converter, porque Deus vai trazer juízo sobre a sua vida. Pastor, isso é muito sério, é verdade, querido. Guarda isso no teu coração, com Deus não se brinca. Nós não estamos no tempo de uma geração que vamos ficar brincando de ser crente, porque não dá mais tempo. Qualquer momento vai ser implantada uma terceira guerra, a qualquer momento o mundo explode. Queridos, e se você e eu não estivermos alicerçados em Cristo, o que será de nós? Sabe, queridos, buscar Cristo quando está na luta, não é isso que agrada a Deus. Quantas vezes você conhece alguém, talvez é o teu caso, não está nem aí para Deus, não está nem aí para a igreja, não está nem aí para a presença deste Deus que está neste lugar. Sabe, queridos, mas a luta vem e quando ela chega eu fico desesperado. Não é isso que agrada o coração de Deus. Quantas vezes você entra nesta igreja ou em outra e não reverencia a presença do Deus que está neste lugar? Fica de conversinha para lá e para cá, fica manuseando o celular, fica passando mensagem na hora que Deus está ministrando algo no teu coração. Sabe por quê, querido? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitas das vezes nós estamos na igreja, mas as nossas atitudes como homens e mulheres de Deus não estão agradando o coração de Deus. Mas aí eu pego um papel e eu vou ser um discípulo da paz. Mas quando eu chego nas casas, a paz não está lá, porque o príncipe da paz não está presente comigo. Sabe por quê, queridos? Porque está escrito que o que atrai a presença de Deus é uma vida de santidade. Ah, mas eu vou no bolo, vai todo mundo, pastor Edivaldo vai, pastor Itiel vai, eu vou também. Não é assim não, queridos. Esse homem que estava aqui era mais um rei, era mais um, mas ele começa a fazer coisas e Deus começa a olhar ele no individual. Deus vai começar a sondar ele, e Deus vai começar a reprovar as suas ações. Sabe, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes a gente fica pensando a respeito disso. Ai de mim, queridos. Ai de mim. Porque às vezes a gente pensa, pastor, quanto maior é o seu cargo, maior é a sua responsabilidade. Muito maior é a sua cobrança. Está pensando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. Sabe, se eu estou ali na condição de pastor, Deus vai me cobrar como pastor. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Se você se levanta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, Deus vai te cobrar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Se as tuas atitudes não estiverem alinhadas com os princípios da palavra de Deus, Deus vai te cobrar, como vai me cobrar também, como vai cobrar dos pastores também. Por isso eu quero dizer para você algo que está aqui nesse texto. Se você olhar aqui, a palavra de Deus vai nos falar que Deus vai usar aquele momento, que talvez eu estou conjecturando, porque não está escrito, mas aquele momento talvez que eles estavam numa grande festa, num momento de grande bebedice, num momento em que Deus não estava presente nem de longe. Sabe, naquele momento em que o prazer está aflorado, em que você se alegra em cometer as coisas que desagradam a Deus, mas de repente a Bíblia diz que Deus faz algo acontecer. Deus vai se revelar àquele homem usando aquela sombra que refletia no cálice, e uma mão aparece e começa a escrever. Palavras essas que aquelas 1000 pessoas que estavam ao redor dele talvez não viram. Talvez aquela palavra ministrada na parede, refletindo, sabe, queridos, talvez os outros não estavam vendo, porque Deus estava falando era com ele. Talvez naquela realidade o que estava sendo escrito não incomodava ninguém, mas incomodou aquele homem chamado Belsazar.
E está escrito no texto que o joelho dele começou a bater, ele começou a ficar nervoso, desesperado, preocupado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Quantas vezes, queridos, pessoas estão zombando de Deus? Quantas vezes as pessoas estão dizendo, eu sou servo. Eu levo minha Bíblia, eu sou um homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Queridos, mas carregar a Bíblia, se vestir como crente, como eu estou vestido aqui, não é suficiente. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus me chamar para um particular com Ele, se as minhas mãos estiverem vazias, o que eu vou apresentar diante dEle? Se Deus começar a falar comigo, Cláudio, naquele dia que você fez isso, naquele dia que você fez mais isso, quais são as minhas palavras, queridos? O que eu vou dizer diante de Deus? Porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde Deus vai me chamar para me cobrar a respeito da minha vida e das minhas atitudes. Mais cedo ou mais tarde, queridos, Deus vai se revelar a mim, assim como se revelou a esse homem. E quais serão as minhas respostas diante de Deus? Quais serão, queridos, as minhas respostas? Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque esse trabalho aqui é um trabalho muito sério. É um trabalho que vai resgatar vidas das mãos do diabo. É um trabalho que vai trazer liberdade aos cativos. É um trabalho que vai mudar a história da vida de pessoas. Mudar lares. Mudar trajetórias de vida. Mas isso só acontece através de Jesus. Isso não acontece porque eu sou bonito ou sou feio. Porque você é inteligente ou tem falta de conhecimento. Isso não acontece porque eu e você temos mais ou menos influência, mais ou menos recursos financeiros. Isso só acontece quando Deus está presente na vida daqueles que servem a Ele. Sabe, queridos, não tem meio termo. E aqui nesse texto vai dizer que aqueles homens, sabe, bebendo, dando louvores aos deuses estranhos, usando os utensílios que eram consagrados a Deus, sabe? E aí o versículo 5 diz, no mesmo instante, aparecem os dedos das mãos de um homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede, no palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. E no versículo 6 está escrito, então se mudou o seu semblante, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Sabe o que aconteceu na vida daquele rei, queridos? Bateu um desespero nele. Sabe por quê? Porque quem estava indo ao seu encontro não eram mais os amigos, não eram mais as pessoas que estavam bebendo com ele, não eram mais aqueles que faziam parte da sua vida, sabe, que o afastava da presença de Deus. Mas quem estava indo na direção dele era Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que estava se revelando a ele nesta hora, queridos, é um Deus que a Bíblia o chama de Deus de amor, mas também o chama de Deus de justiça. É aquele que a Bíblia diz que é o Deus que cuida de nós, que é misericordioso, mas é um Deus também que vela pela sua palavra. Sabe, queridos, não se engane você que está aqui nesta noite. Eu não sei nem por que eu estou falando isso contigo. Sabe por quê? Porque eu deveria estar pregando só sobre casa de paz. Eu deveria estar pregando só sobre paz. Mas eu quero dizer para você, não tem paz se não tivermos uma vida no altar. Não tem paz se a nossa vida não estiver alicerçada na presença de Deus. E sabe o que acontece com esse homem? Para eu finalizar. A palavra de Deus nos diz que aquelas palavras que foram escritas na parede, ninguém conseguiu revelar. E esse homem começa a chamar os seus sábios, as suas autoridades, os magos, os videntes. E diante daquele cenário, ninguém consegue decifrar algo que nasceu no coração de Deus. Algo que foi revelação exclusiva de Deus. Se foi revelação de Deus, só alguém na presença de Deus poderia ler.
E aí a Bíblia diz que aquele homem chama todo mundo e ninguém consegue resolver o seu problema. Lembra? Ele estava desesperado, seu joelho estava batendo, ele estava muito preocupado. E aí, queridos, a sua mãe lembra que havia um homem chamado Daniel, que tem um espírito excelente, que Deus o usa e fala com ele. E aí Daniel chega e entra no cenário. E Deus começa a revelar uma palavra para aquele homem, que talvez seja uma palavra para você que está aqui nesta noite. Esse texto diz que Deus fala para ele: você tinha um reino, mas o seu reino, presta atenção, contou Deus o teu reino e deu fim nele. O que aquele homem estava fazendo, queridos? Ele estava insultando Deus Todo-Poderoso. Ele estava, em outras palavras, dizendo que ele estava acima de Deus. Ele tinha o direito. O rei Nabucodonosor pegou aquilo que estava no templo de Israel e guardou. No templo de Jerusalém guardou. Sabe o que esse rei Belsazar vai fazer? Ele vai pegar aquilo que havia sido guardado e ele vai trazer aquilo e vai lançar mão das coisas que eram consagradas para viver numa situação que desagrada o coração de Deus. Talvez essa é a tua situação nesta noite. Você foi santificado, você é povo santo, é sacerdócio real. Sabe, queridos, mas muitas das vezes, mesmo sabendo disso, nós nos permitimos estar em lugar que não deveríamos ir. Nos permitimos falar coisas que não deveríamos falar. Emprestamos os nossos ouvidos para ouvir coisas que não deveríamos ouvir. Abrimos os nossos olhos para enxergar coisas que não deveríamos estar vendo. E eu não estou aqui para te acusar a respeito dessas coisas, porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que se eu e você confessarmos e pedirmos perdão, Ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento. Mas o que eu e você não podemos fazer é esquecer disso, que se não fizermos, Deus trará juízo. E aí, queridos, aqui está escrito que Deus falou para ele: olha só, você tinha um reino, ele estava há 8 anos. Porque o seu pai, que seria o rei verdadeiro, estava no deserto. E aí, ele, 8 anos, ele vai estar assumindo, sabe, de forma conjugada com seu pai. E aí, nesses 8 anos, ele vai tomar essa atitude, ignorando a presença de um Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que Ele está em todo lugar. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Sabe, queridos, Deus está aqui. Mas Deus está também onde eu trabalho, onde você trabalha, onde eu vivo, onde você vive. Ele vai esquecer isso. Sabe, o salmista já disse: meu Deus, para onde eu vou fugir da tua presença? O salmista no Salmo 139 disse: se eu mergulhar no mais profundo do abismo, lá o Senhor está. Então eu vou para o mais alto dos montes. E ele vai e descobre que lá também Deus estava. E ele chega a pensar: então eu vou para a imensidão do mar. E aí ele chega lá e descobre: Deus também está aqui. E aí ele mesmo se pergunta, criando uma grande interrogação: para onde fugirei eu da tua presença, Senhor? Está escrito lá no Salmo 139. É o que acontece aqui, queridos. Um Deus que tudo vê. Um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que vai chegar diante desse homem e vai dizer: você tinha um reino, mas por causa da sua negligência esse reino será tirado. E ele vai dizer a segunda coisa, que é o que eu quero encerrar. Está escrito aqui: fostes pesado na balança e fostes encontrado na falta. Qual será a resposta minha e tua nesta noite? Se Deus estivesse nesta hora me pesando. Pense comigo. Se aqui tivesse uma grande balança, vamos entrar fila indiana. Fila indiana é um atrás do outro. Vamos fazer uma fila indiana e cada um de nós vai subir na balança de Deus. Vamos dividir isso aqui, queridos. Lado direito do púlpito e lado esquerdo do púlpito. Aqui está a balança de Deus. Pense nisso nesta hora. Nós já estamos numa fila indiana nesta noite aqui. E cada um de nós vai começar a subir nesta balança. Aqueles que estão corretos na balança de Deus, vêm para o lado de cá. E aqueles que vão ser encontrados na falta, vêm para o lado de cá. Fica uma pergunta para mim e para você nesta hora.
de que lado eu e você sairíamos desta balança. Porque Belsazar saiu para o lado daqueles que estavam na falta. E eu fico pensando o seguinte: qual seria a resposta de Belsazar diante dessa pergunta? Por que é que você está sendo encontrado na falta? Por que é, queridos, que você que está aqui, que se viu vindo na balança de Deus, e talvez está pensando, pastor, eu estou aqui desse lado, glória a Deus por isso, faça por onde continuar aqui. Mas se você pensou, e o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração, e você se viu vindo para o lado de cá, é porque você precisa nesta noite se consertar com Deus. Porque está escrito aqui, Deus se revelou ao rei Belsazar e disse para ele, fostes pesado na balança e fostes achado na falta. O que é que eu e você vamos dizer diante de Deus nesta hora, queridos? Sabe por quê? Porque de Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Eu e você podemos estar aqui sendo um homem, uma mulher de Deus, abençoado, com a auréola na cabeça, quase num estado de santidade em excelência. Mas podemos sair daqui e estar fazendo coisas que têm entristecido o coração de Deus. E a minha palavra nesta noite para você aqui é o seguinte: Deus nos chamou aqui para que eu e você nos consertássemos diante dele. Eu não quero nem saber o que você fez. Eu não quero nem saber o que está passando no teu coração nesta hora. Mas eu quero te dizer que Deus te conhece. Deus sabe o que vai no profundo do teu coração. E se porventura você se viu neste lado, feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor, clamando por misericórdia, para que Deus mude a história da tua vida hoje. Eu não sei o que vai fazer você fechar os seus olhos. E se você fechar os seus olhos, não fique com vergonha. Nós estamos aqui diante de Deus. Nós estamos na presença de um Deus todo-poderoso, que a palavra diz que Ele sonda os nossos corações. Este é o dia do Senhor. A palavra de Deus diz, neste dia que se chama hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Neste dia que se chama hoje. Isso é muito sério, queridos. Pastor, mas eu sou crente. Quantos de nós, queridos, eu sou de uma época que se a Bíblia estava sendo lida na igreja, a gente não entrava, não passava ali, esperava a leitura da Bíblia em reverência à palavra de Deus. Se a igreja estivesse orando, não tinha ninguém caminhando pela igreja em reverência à presença de Deus. Se a gente estivesse, queridos, vivendo aqui um momento do culto, não tinha conversinha para lá e para cá. Sabe por quê? Por causa da reverência à presença de Deus. Quando o pastor estava pregando no púlpito, não tinha ninguém conversando. Sabe por quê? Em reverência à presença de Deus. Aí você fala, pastor, mas isso mudou, pastor. Está atualizando. Tá não, queridos. Vai para o templo de Jerusalém. Vai para a construção do templo. E você vai ver algo muito interessante registrado lá. Vai dizer que todas as pedras e as peças da construção do templo se encaixavam. Está escrito lá, e não havia um barulho. Se você já leu a Bíblia toda, você já leu isso. Está escrito lá na palavra de Deus. Sabe por que não havia nenhum barulho? Por causa da reverência à presença de Deus. Nós estamos perdendo isso, queridos, e Deus vai nos cobrar. Nós estamos perdendo o temor ao Deus Todo-Poderoso que está presente neste lugar, e Deus vai nos cobrar. Nós estamos perdendo a alegria de estar na presença de Deus, e Deus vai nos cobrar. Nós estamos perdendo a alegria de ler a palavra, e Deus vai nos cobrar. Nós estamos perdendo a alegria
de buscar ao Senhor em oração. E Deus vai nos cobrar. De que lado você está nesta noite? Se você está do lado de cá, continue orando ao Senhor. Continue clamando. Não precisa ficar me olhando. Não precisa ficar me vendo assim. Querido, é você e Deus. Sabe, se Deus está ministrando contigo, se Deus está tratando contigo nesta hora, é você com Deus. Sabe, porque eu creio, queridos, que essa palavra é muito séria. Porque aí sim, no dia 29 vai ser consagrado aqui. E aí esse povo vai para as casas ser bênção. E aí esse povo vai para as casas e vai ali levar a paz. Porque o príncipe da paz vai estar presente. Dia 29 vai ser consagrada as casas. E quando esse povo sair para implantar um estudo, Deus vai fazer sinais e maravilhas acontecerem. Mas se não for desse jeito, no nome do Senhor Jesus, não ouse ir, fique em casa. Ah, mas o pastor Edmilson está me chamando, o pastor Edmilson está me convocando. Querido, não brinca com Deus. Se você não se consertar, não vai. Não vai, porque o diabo vai te envergonhar. O que nós estamos fazendo nesta noite é envergonhando o diabo. Talvez você que é crente, que está aqui, tem vivido uma vida longe de Deus e tem comido o pão que o diabo amassou. Mas não tem lido a palavra e não tem descoberto que lá em João capítulo 6 está escrito que o crente não come do pão que o diabo amassou, mas come do pão que amassou o diabo. Lucas 6:51 está dizendo que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É dele que eu e você temos que nos alimentar. É nele que eu e você temos que estar. É nele que eu e você temos que priorizar a nossa vida. Sabe por quê, queridos? Quando eu e você sairmos na presença dele, o inferno vai ser abalado. E eu quero dizer para você, o diabo não contava com isso nesta noite. Não contava que você está aqui hoje se corrigindo diante de Deus. Por isso eu estou encerrando nesta hora. Mas eu quero te dar essa oportunidade. De que lado você se viu aqui? E eu quero te convidar no nome de Jesus. Toda a igreja agora, feche os seus olhos. Para que ninguém veja quem vai vir ao altar. Sabe, não interessa para você quem vai estar aqui no altar. E eu quero te convidar nesta hora. Eu quero crer que Deus ministrou no teu coração uma palavra. E eu quero te convidar nesta hora para você sair do teu lugar e vir ao altar. Ah, pastor, mas se eu sair do meu lugar, as pessoas vão saber que eu estou aí, que eu vim, que eu me imaginei desse lado. Eu quero te convidar, querido, e eu quero te dizer, eu vou ser o primeiro. Eu já vou descer e vou estar embaixo. Quando for o momento de orar, eu vou subir para poder abençoar a sua vida. Mas eu já vou estar aqui embaixo, porque eu quero crer que Deus ministrou no teu coração. E eu quero crer que Deus está consertando a tua vida, porque você vai ser um potencial nas mãos de Deus. Sabe, qualquer um que vier aqui na frente, não interessa se são coisas grandes ou pequenas. Ah, pastor, a pessoa vai saber que é coisa grande. Querido, é coisinhas pequenas que o diabo está amarrando o seu povo. São nas coisinhas pequenas que o diabo está tirando a alegria das pessoas de estarem no altar do Senhor. Por isso eu quero te convidar, não fique no seu banco. Essa palavra eu que era para a igreja toda se levantar correndo e vir ao altar. Sabe por quê, queridos? Porque essa palavra é uma palavra de conserto. É uma palavra que envergonha o diabo. É uma palavra que muda a história da vida das pessoas. É uma palavra que ministra o nosso coração para que eu e você saiamos da inércia. Sabe, queridos? Não se permita ficar do mesmo jeito. Não se permita ficar ouvindo uma mensagem, Deus falando ao teu coração e nada muda. Não se permita, querido. Ah, mas Deus vai me dar uma nova oportunidade. Eu quero te dizer que o seu dia é hoje. Se Deus está falando ao teu coração agora, não se permita permanecer do mesmo jeito. Sabe por quê, queridos? Porque nós vamos começar um trabalho de casa de paz. E cada um desses que aqui estão, a paz do Senhor vai reinar. Sabe o que Deus está fazendo comigo, que estou aqui, e com você também nesta hora? É fazer com que nós estejamos no centro da vontade de Deus.
Sabe por quê, queridos? Eu posso viver uma vida inteira enganando todo mundo, mas eu não consigo enganar aquele que tudo vê. Belsazar não imaginava que ao pegar os utensílios do templo de Jerusalém, ele seria visto diante de um Deus que tudo vê. Eu quero convidar os pastores que estejam ali em cima no altar nesta hora. E eu quero te dizer uma coisa, queridos. Belsazar não imaginava que ele ia ouvir Deus falando: olha só, eu te pesei, eu coloquei você numa balança. Sabe, queridos, aquele homem não subiu numa balança real. Aquele homem não foi pesado de verdade. Aquele homem não subiu num objeto imaginário, num objeto que eu e você conhecemos, e olhou para ali e disse: eu tinha que estar com 100 quilos, eu estou com 60. Não foi isso que aconteceu. Deus olhou para as suas atitudes, Deus olhou para o seu coração, Deus olhou para aquilo que ele estava fazendo, e Deus falou com ele: aquilo que você faz desagrada o meu coração. Penso eu, queridos, que Deus está falando isso contigo também nesta hora. E por isso eu quero te convidar: sai do teu lugar no nome de Jesus. Não se permita que o diabo te amarre nesta hora. Não permita que o diabo esteja te forçando a permanecer no banco. Porque eu quero dizer para você que hoje é dia de liberdade. Está escrito na palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Sabe, querido, talvez a vergonha está te prendendo. Está todo mundo de olho fechado e já tem um monte de gente aqui na frente. Talvez a vergonha, a timidez está dizendo para você: ah, eu faço tudo certo, eu estou vivendo à luz da palavra. Sonda, querido, o teu coração. Faz uma autoanálise da tua vida. Será que tudo aquilo que você está fazendo agora tem agradado o coração de Deus? Será que todas as suas atitudes, todas elas e em todas elas, pode estar presente o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso? Porque se Deus não puder estar presente em algumas das suas ações, é contigo que eu estou falando. E é você que precisa sair do teu lugar. Eu não posso ir no seu lugar e pegar a tua mão. Eu não posso te obrigar: vem no altar. Eu não posso fazer isso. Ainda que eu quisesse, eu não posso. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus que está aqui pode. E é Ele que está ministrando no teu coração. Fostes pesado na balança e fostes achado em falta. Se você está em falta, sai do teu lugar, porque este é o teu tempo. Este é o teu dia. Esta é a oportunidade. Eu e você não sabemos, queridos, quanto tempo vamos viver. Quanto vamos viver. Eu não te disse, mas está escrito aqui que logo depois Belsazar morreu. Logo depois Belsazar morreu. Eu não estou dizendo que esse é o meu caso ou o teu. Pode ser o meu, pode ser o teu, eu não sei. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a gente precisa aproveitar a oportunidade de se corrigir diante de Deus. E volto a te dizer: não se sinta constrangido, porque eu não quero saber o que está te trazendo no altar. É algo particular teu com Deus. Mas se Deus está ministrando isso, e se você se viu daquele lado ali, você precisa sair do teu lugar. Eu não vou insistir mais, porque essa palavra não é para novo convertido, é para a igreja. É para a igreja do Senhor que está reunida aqui. Essa palavra não é para aquele que está lá fora. Ah, pastor, eu não prego, queridos, para ninguém que está lá fora. Se tem uma coisa que Deus já falou comigo: eu não prego para novo, para gente se converter. Eu prego para a igreja. Deus sempre me dá uma palavra. Outro dia eu entrei numa crise muito grande. E eu fui conversar com os pastores, amigos meus, antigos de ministério. Eu falei: rapaz, o que acontece comigo? Toda vez que eu estou pregando, eu prego para a igreja. E aí um desses pastores muito antigo e muito amigo meu falou: Cláudio Santana, é assim mesmo, Deus também fala assim comigo. E eu também prego para a igreja. Queridos, então essa palavra não é para quem está chegando aqui que levantou a mão. Serve também para ele. Mas essa palavra é para você que está na igreja. Para você que
está aqui como membro desta igreja, que está aqui como membro do hall de membros de alguma igreja espalhada pela face da terra. Essa palavra é para você. E eu quero dizer que Deus te trouxe aqui nesta noite. Não foi para ouvir uma palavra de autoajuda, mas foi para ouvir uma palavra de conserto. E se Deus está ministrando no teu coração, eu não vou insistir mais, queridos. Eu quero te convidar. Sai do teu lugar no nome de Jesus, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu vou estar ali agora. Nós vamos estar estendendo a mão sobre a vida de vocês. Pastor Edivaldo, esteja aqui em cima. Nós vamos estar intercedendo a Deus, pedindo a Deus que entre com providência. Eu e pastor Itiel vamos estender a mão sobre a vida de vocês. E o pastor Edivaldo vai estar orando, pedindo a Deus que continue ministrando no coração. E que o Espírito Santo de Deus esteja operando de forma que haja liberdade aqui nesta noite. Que as cadeias sejam quebradas aqui nesta noite. Que o diabo seja envergonhado aqui nesta noite. E que toda legalidade dada para o diabo, que seja repreendida hoje no nome de Jesus. E a partir de hoje a tua história mude. E eu quero dizer para você que está no banco, se Deus ministrou no teu coração, não brinque com Deus. Sai do teu lugar e vem no altar do Senhor. Eu não estou aqui te amedrontando, não estou aqui te botando terror, não estou aqui falando com você para você ficar preocupado, mas eu estou te dizendo, se Deus está ministrando no teu coração, no nome do Senhor Jesus, quebra as correntes, sai do teu lugar e seja um potencial nas mãos de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o que o diabo está querendo fazer e tem feito nas igrejas é acorrentar pessoas. Eu vou na igreja nos domingos. Vai na igreja, mas não tem experiência com Deus. Eu estou na igreja todo domingo, sabe? Eu oro, mas não vê Deus se revelando. E aqui está se levantando um exército de duplas que vão nas casas e vão ser um potencial de Deus para abençoar vidas. Não vou insistir mais. Louvo a Deus porque já tem mais pessoas vindo. Mas eu quero te dizer, enquanto o pastor estiver orando, talvez você está com vergonha, venha a si mesmo, porque Deus vai falar contigo e vai mudar também a tua história. O pastor Edivaldo vai estar orando, eu e o pastor Itiel vamos estender a nossa mão e vamos pedir a Deus que quebre toda a corrente de Satanás sobre a vida de vocês, para que te abençoe com poder e glória. Pastor Edivaldo. O Santo Livro nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus passou 30 anos quieto, calado. E quando ele abriu a boca para as multidões, ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque o cálice da tolerância, da ira de Deus, está prestes a ser derramado. Oh Deus, na tua presença santa, oh Deus, tu sabes, oh Deus, que a minha condição, Pai, somos todos pó e cinza diante de Ti. Não temos nada, ó Deus amado, que venha, ó Deus amado, de nós mesmos, Pai, algo que possamos fazer, ó Deus. Nada de bom, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus amado, nesta noite, ouvindo esta palavra.
Ó Deus, e nós não queremos, ó Pai, um dia, ó Deus, chegar diante de Ti e ser achado em falta, Pai. Ó Deus, toma, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, toma esta igreja, Pai, que se reúne neste lugar. Ó Deus, este povo, ó Deus amado, que também ficaram lá nos bancos, ó Pai. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus. Ó Deus, para que Teu Espírito gere, ó Pai, arrependimento nas vidas, ó Deus. Ó Deus, como nós temos vivido de forma tão indiferente ao Senhor, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, ó Deus. Tenha misericórdia da Tua igreja. Senhor, aqui está um povo, ó Deus, que está se expondo. Ó Deus amado, eu volto, Senhor, a minha oração para todos esses que estão aqui, ó Deus. Eu rogo ao Senhor, ó Pai, ó Deus amado, porque nós reconhecemos, ó Deus amado, as nossas mazelas, as nossas escórias, tudo aquilo, ó Deus amado, que está impregnado em nossa alma, tudo aquilo que nos separa de Ti, tudo aquilo que faz divisão, ó Deus amado, entre nós e o Senhor. Ó Deus amado, nós estamos aqui, ó Deus amado, porque nós queremos ser diferentes, não queremos ser achados em falta, porque em falta nós já estamos, ó Pai, mas não queremos, ó Deus amado, ser achados em falta diante de Ti, não queremos partir deste mundo, não queremos viver nesta terra, ó Deus amado, sem resplandecer a Tua glória, ó Deus amado, sem ter esta paz, ó Deus, que excede a todo entendimento, esta paz, ó Deus amado, ó Deus querido, toma, Senhor, estes Teus servos que estão aqui. Tu sabes, ó Deus, aquilo que tem impedido, ó Deus amado, as nossas vidas de resplandecermos a Tua glória, de fazermos a Tua obra, de glorificarmos o Teu nome, de promovermos o Teu reino, Senhor. Ó Deus, que todas as cadeias, ó Deus, satânicas, ó Deus, que todas as mordaças imundas, ó Deus, que todo jugo, ó Deus amado, seja despedaçado, Pai. Ó Deus amado, quando o Senhor tomou o profeta, o Senhor disse, Pai, que o Senhor haveria de reacender o pavio que fumega, ó Deus, e restaurar a cana quebrada. Ó Deus amado, faça isso conosco. Ó Deus amado, nós queremos ser acesos pelo Senhor, porque nós estamos com as nossas vidas apagadas, nós não temos unção, nós não temos autoridade, nós não temos, ó Deus amado. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, porque a vida que temos vivido é uma vida que não glorifica o Teu nome, mas é uma vida que entristece o Teu coração e que envergonha o Teu reino. Tenha misericórdia, Senhor. Oh Deus, nós estamos aqui, Pai, e Te pedimos, ó Deus, porque muitas vezes aquilo que nos impede, somos presos à sensualidade, somos presos aos maus pensamentos, somos presos a tantas coisas, a tantas mazelas, a tantas coisas torpes, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos sensuais. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não nos vestimos, ó Deus amado, como servos, como filhos, como alguém, ó, que representa o Teu reino neste lugar. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós não andamos e não tomamos a posição de embaixadores, ó Deus, do Teu reino na terra. Perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia de nossas vidas. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Ó Deus, traga arrependimento, convicção de pecado sobre as nossas vidas. Que nós possamos olhar para as nossas escórias, para as nossas misérias, ó Deus, ao contemplarmos a Tua glória, ó Deus, e chorar pelos nossos pecados, ó Deus, porque não podemos continuar desta forma. A Tua palavra nos diz
que o teu julgamento, o teu juízo começa pela tua casa, pela casa de Jacó. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh Deus, porque este dia virá. Sabemos, oh Deus, que não tardará. Sabemos, ó Deus amado, que Tu tens, ó Deus, que Tu estás levantando arautos, ó Pai, nesta nação, para pregarem a Tua palavra, Senhor, porque nós nos desviamos dela, do Evangelho de Jesus Cristo. Perdoa-nos, ó Deus. Nos traga, Senhor, a forma novamente, Pai. Nos traga, ó Deus amado, a forma novamente. Nós precisamos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aqui, Deus, nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos pessoas experientes, anciãos, pessoas casadas, solteiras. Nós não sabemos, ó Deus, o que se passa no coração de cada um. Mas, ó Deus, sabemos que através deste ato, Pai, de sair do seu lugar e vir até a frente, existe um desejo no coração de mudança de vida. E que esta mudança comece hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Que esse arrependimento, Pai, que João pregou, que os apóstolos pregaram, porque ouviram do próprio Jesus, que este arrependimento invada as nossas almas. E que nós possamos ser tomados de um temor do Senhor. De um temor, Deus. Nós pecamos tanto porque não entendemos a Tua santidade. Porque o dia, ó Deus, que entendermos a Tua santidade, nós teremos temor ao pecar. Senhor, toma esse povo que está aqui. Que a unção messiânica, a unção para libertar os cativos, a unção para, ó Deus, tirar, ó Deus, quebrar as cadeias do inferno, ó Deus, que a unção, ó Deus, que estava, ó Deus amado, assim como Tu ungiste a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, ó Deus amado, e que o Senhor nos unja, para que nós realmente possamos levar a paz. Não essa paz que o mundo dá, mas uma paz que excede a todo entendimento. Ó Deus amado, que nós possamos, ó Deus amado, ser canais do Teu poder, ó Deus amado, nesses lares que estão sendo destruídos, ó Deus, pelo inferno, ó Deus, quantas famílias, quantas pessoas, ó Pai amado, ó Deus, nós deveríamos ter resposta para essas pessoas, ó Deus. Usa as nossas vidas, usa as nossas famílias, usa-nos, ó Deus amado, usa-nos, ó Deus, como vasos para a honra, vasos de barro, para que a excelência do poder seja somente Tua, para que a honra, para que a glória, para que o domínio, o poder, para que nada, não a nós e não a nós, mas somente ao Teu nome, somente ao Teu nome a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, que haja esta graça, que haja esta unção, que haja isto sobre a vida dos Teus filhos aqui, ó Deus, em pé neste altar, presente neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pastor Itiel, Amém, impetra a Jesus. bênção do Senhor. Estenda a tua mão. Aleluia. E que o amor de Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, aquele que convence o mundo da justiça, do juízo, do pecado, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e muito especialmente com esta congregação, desde agora e para todo sempre, e
que todo o povo de Deus diga amém. Vá em paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus.